Sejam bem-vindos, meus amigos. Esse é mais um Aquela História, seu podcast de cultura pop e entretenimento, que traz sempre novos questionamentos e análises críticas sobre sua série favorita, seu filme favorito, seu quadrinho favorito, sempre tentando trazer um pouco de pensamento, é claro, né? Com a ajuda de vocês. Meu nome é Oliver Borges, está aqui comigo Dan Borges. Eu acho sempre engraçado quando você começa falando do que se trata o podcast. Por quê? Quando que a gente fala de análises críticas, eu me lembro que o seu filho, Kalel, meu sobrinho, falou pra gente: vocês ficam aí analisando como se vocês soubessem de tudo e as pessoas não soubessem de nada. Ele veio falar de mim. Foi mesmo? Foi, ele veio, me brigou comigo. Por que você não deu um tapa nele? Você tem autoridade. Como se você soubesse de tudo e as pessoas não soubessem de nada. Tem muita gente do outro lado que também sabe de tudo, assim como a gente. Ah. Não é só a gente. Eu pensei que o cara ia dar uma desculpa, um meia-culpa. Pera, a gente não sabe de tudo. Não, o cara sabe de tudo. Mas não só somos nós que sabemos de tudo. Tem muita gente que sabe de tudo, além de nós. E com isso começamos o nosso programa de hoje. Isso. Com essa humildade, né, sendo colocada na mesa. Mas a verdade é, pessoal, nós estamos aqui para debater, para apresentar a nossa opinião. Exatamente. E nós sabemos de tudo que nós gostamos. E de tudo de acordo com o que a gente acha bom pra gente. E de tudo, principalmente do que nós não gostamos. Também. Essa é a parte mais interessante. Mas assim, se você está chegando agora, aproveita para se inscrever no canal, marcar aí no sininho para ser notificado, deixar um comentário, deixar um like, porque isso aí ajuda a gente a fazer esse canal crescer mais. Beleza? E se você tiver algum questionamento e alguma coisa a acrescentar na nossa conversa de hoje, deixa aí nos comentários e compartilha com os amigos. E se também achar que não está tão bom, compartilha com os inimigos para acabar com a vida dele. Beleza? O importante é espalhar a palavra. Qual o tema de hoje, Dan Borges? O que é que a gente vai falar? Será Você mesmo? botou o nome de uma empresa aqui que eu não sei se a gente deve falar o nome dela. Então vamos falar do... Só a situação, que é consciência social ou é só capitalismo? Falando de filmes e cinema em geral, né? Sim, sim. Tem surgido de uns tempos para cá uma situação cinematográfica, e nos quadrinhos também tem rolado isso bastante, que é a inclusão social de minorias que antes não eram representadas nesses lugares de protagonismo, nesses lugares de destaque. Sim, sim. E de uns tempos para cá, por causa de uma nova agenda extremamente necessária, diga-se de passagem, isso tem acontecido bastante. Estranhamente ou extremamente? Extremamente. Sim. Vamos botar as coisas claras, porque esse assunto é delicado. Extremamente necessária, de reparação social. Mas, porém, o nosso questionamento aqui em relação a isso é: será que essas grandes empresas e estúdios multibilionários, hollywoodianos principalmente, estão realmente preocupados com essa questão social? Ou se eles somente viram nessa nova agenda uma nova mina de ouro? Antes da gente chegar a essa conclusão, a gente pode fazer, né, algumas observações, né? Sim. É muito delicado esse assunto, é bom falar isso, porque, assim, antes a gente tem que deixar claro que a gente está fazendo apenas uma análise, a gente não está dizendo que isso é bom ou ruim, porque, assim, mesmo sendo apenas capitalismo, é bom por um lado, porque muita gente se sente representada e vista nas telas de cinema, e principalmente as crianças, né? Porque uma das empresas, a gente vai ter que falar nomes, porque a gente fala direto Marvel, DC aqui, então a gente pode falar a Disney. Ela faz muito... A Marvel pertence à Disney. Mas ela faz muito uso dessa agenda, entendeu? Mas o que a gente tem notado é que, assim, a qualidade dos filmes como filme, porque a gente está tentando separar aqui duas coisas: a pauta e o filme como uma obra de narrativa, uma obra de contar uma história, uma obra de entretenimento. Que tem que ser bom. Que tem que ser bom. Essa é a premissa principal, né? Tem que ser bom. Isso. Independente de qual seja o tema que você esteja abordando. E aí a gente tem visto, assim, o cinema americano, de modo geral, não vou nem falar só do cinema
mainstream, nem um cinema pop, que a gente fala muito aqui, né? De filme de super-herói, essas coisas, ele tem caído muita qualidade. A gente tira pelo maior prêmio do cinema, que é o Oscar. Cara, você assistiu esse Emília Pérez? Não. Você assistiu eu acho que é Enora, o que ganhou a melhor atriz? Nora. A Nora. Não. Cara, Eu fiquei com raiva porque ela ganhou de não Fernandinha. tem sentido. Fiquei com raiva porque ela ganhou de Fernandinha. Não tem sentido, sabe? De verdade. De verdade. Eu não vou nem cair no mérito de falar da atuação daquela atriz. Porque não dá nem para saber se ela é tão boa atriz ou se ela foi colocada ali porque o papel é um papel difícil de ser feito, no sentido de ela fica o tempo todo, mais 70% do filme sem roupa, porque ela é uma stripper. Então toda hora ela tá sem roupa, tal. Mas assim, cena, porque assim, não sei se tirar a roupa significa atuar, né? Mas assim, cena que traz um desafio real é uma cena, eu acho que no final do filme. O resto é ela patriciando pela cidade, assim, charlando com o dinheiro de um cara rico, porque ela é garota de programa, ela é acompanhante. Então, assim, ela curtindo a vida. Mas o filme em si, independente do papel dela, tem algum apelo emocional ou, como a gente está falando aqui, social, que gerasse assim, pô, esse filme merece a atenção do Oscar? Porque ele não concorreu só a melhor atriz, né? Eu não vi todos os prêmios, não tô lembrado Foram várias premiações, se eu não me engano, melhor filme também. Os principais, né? Aqui a direção tá dizendo que os principais ela tava... Porque esse é uma questão do ponto, né? De se concorrer ao Oscar. Geralmente os filmes que concorriam ao Oscar ao longo de todos esses anos de existência do Oscar eram filmes feitos que você percebia assim, esse filme é para o Oscar. Dentro de uma cartilhazinha. Dentro de uma cartilha de drama emocional ali, de uma coisinha que ia mexer com as pessoas e fazer a pessoa chorar, ou era um filme que tinha uma pegada artística muito mais forte na construção, na fotografia e tudo mais. Você percebe assim, eu estou fazendo esse filme porque é ele do nosso estúdio que nós vamos tentar o Oscar, saca? Esse filme, A Nora, eu só vi os trailers, né? Tanto de Carla Pérez quanto de A Nora. E talvez o de Carla Pérez tivesse esse apelo oscariano, entende? Não sei porque eu não assisti, mas pelo que eu vi nos trailers tinha um apelativo, um tema apelativo. Eu não assisti, mas tudo que eu vi a Nora tem isso? A Nora tem mais do que Carla Pérez. É mesmo? É, porque, velho, o Emília Pérez, né, falando sério agora, ele é um filme que ele quer ser diferentão. E aí ele vai numa linha musical, com músicas terríveis, eu vi a cena. E comportamentos estranhos, só que ele é um dos filmes que tá dentro do esquema que a gente quer falar aqui, cara. Ele vai só para o apelo de agenda, entendeu? De atingir a uma minoria específica sem se preocupar com a qualidade do filme. Então, vai falar de uma mulher trans que agora quer mudar de vida porque era antigamente um traficante de drogas. Sim, beleza, ótimo. Vamos assistir esse filme. Sim. Só que não importa nada da qualidade das cenas, da atuação, comportamento, lógica, roteiro, linha de narrativa, nada disso importa. A única coisa importante é que tem uma mulher trans querendo, sabe? Uma advogada para poder fazer essa mudança final do ex-traficante, apagar esse passado e agora assumir como... Eu acho que isso, inclusive, é meio que prejudicial para as causas, sabia? Não, com certeza. Você fazer uma coisa dessa com essa representatividade, só que muito ruim, não vou nem comentar todas as polêmicas que rolaram em torno da atriz, né, durante o Oscar lá mas se tratando, enfim, do tema trans, né? Você fazer um filme com esse tema, como eu falei já, é extremamente necessário ser cada vez mais discutido e falado e mostrado. Porém, apresentar isso num filme que teve essa grandiosidade de ter chegado no Oscar, isso é um filme muito ruim. Eu acho que, assim, as pessoas que já não simpatizam muito com essa causa, porque uma coisa que eu me preocupo muito é isso, sabe?
Eu acho muito importante você ter essa representatividade nesses filmes, nessas obras, para falar de pessoa trans para pessoa trans, saca? Sim, claro. De pessoa preta para pessoa preta, de mulher para mulher, saca? De periférico para periférico. Tipo assim, olha onde eu estou, você, se eu estou aqui, você também chega, saca? Essa representatividade, como você falou, principalmente para as crianças, de a criança dizer, nossa, eu posso ser a pequena sereia, porque a pequena sereia agora é preta, saca? Sim, claro. Isso é importantíssimo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é necessário ter uma preocupação com a técnica cavalo de Troia para o outro lado, entende? Porque existem essas pessoas que estão recebendo isso de forma maravilhosa, de braços abertos, e tem as outras pessoas que são os apontadores de dedo, conservadores, que acham que tem que ser tudo como era antes mesmo, isso aí não deveria existir. Que as princesas têm que ser brancas, E eu loiras. não acho que a solução para a nossa sociedade seja chegar para essas pessoas e dizer: foda-se, ninguém está interessado no que vocês pensam, agora vai ser assim e acabou. Foi isso que transformou o Brasil no que é hoje. Porque essas pessoas não vão deixar de Divisão, né? existir, essas pessoas não vão deixar de existir, essas pessoas estão ali acuadas, com raiva. Ah, mas você está se preocupando com essas pessoas? Cara, só tem duas opções, ou você se preocupa com todo mundo, ou você vai eliminar uma parte da sociedade, que é como eles estavam tentando fazer antes. Tá? Claro. Se você vai jogar o mesmo jogo, que é não, agora vai ser isso aqui, dane-se o que vocês pensam, eu acho perigoso isso, porque uma hora vai vir uma resposta, sabe? Vai ser sempre assim, é uma reação em cadeia que Isso. nunca vai O acabar. efeito cavalo de Troia É. que eu falo que eu acho que é um movimento interessante, uma técnica interessante é você oferecer um filme que não pareça que é panfletário. Como você fala, ó, galera, olha esse filme aqui, é um filme bom, saca? Tal, que fala disso, de um traficante, tal, que tô querendo. Nem dá, às vezes nem fosse o caso de citar a causa como a principal cartaz do filme, entende? E aí todo mundo ia assistir, inclusive as pessoas preconceituosas. Total. Quando chegasse no meio do filme e percebesse do que se trata, já estava tão envolvido num roteiro muito bom, numa história muito bem contada, que às vezes a pessoa, porque tem o desgraçado, que é um nazista escroto, que não vai mudar nunca e acabou, e tem aquelas pessoas que estão mudando. Essa pessoa que está numa predisposição a mudar, nesse momento, que já está ali envolvido, já está no meio do filme, já achando muito bom, quando ele percebe do que se trata, ele diz, pô, velho, olha, se percebe como, olha como eu era preconceituoso, como esse personagem do filme está sendo, saca? Claro. E isso vai mudando. Foi isso que mudou a gente, pô. A gente é criado naquela década. Na década de 80, infernal, que era a gente foi terrível, criado para ser preconceituoso. Total. E são essas coisas que Machista, mudam, saca? né? Sexista. Agora, por exemplo, eu sou um cara que estou disposto a mudar. Se eu ver alguma coisa que, assim, é muito escancarada, panfletária, eu vou só falar disso aqui no filme, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu que sou o cara que estou disposto a mudar, às vezes eu nem quero assistir. Não, Imagina na o verdade, preconceituosão que tá cagando, quer que todo mundo, esse outro lado todo deixe de existir, sabe? na verdade, as pessoas expulsam quem não está 100% disponível a gostar. Isso. Porque é aquelas coisas que a gente falou no podcast anterior, né? Em algum podcast anterior. Que é você desligar o cérebro para certas coisas para gostar por vários motivos. Sim. E uma delas motivos é estou predisposto a gostar. Vou gostar de qualquer jeito. Já gosto mesmo antes de conhecer. Já estou aqui para gostar, entrei no cinema, comprei ingresso para gostar disso que eu vou ver, independente de qualquer coisa. E nesse coisa. caso, a maioria das pessoas são aquela velha história onde você está pregando para convertidos. São pessoas que já concordam totalmente com tudo aquilo. Isso. Eu acho interessante por causa da representatividade, mas são só essas pessoas que importam no mundo. Você acha que você vai combater o machismo só conversando entre as mulheres? Você tem que mudar a cabeça do machista. Se você não mudar a cabeça do machista, não vai resolver nada, entende? Não muda nada. É uma eterna briga. É uma eterna briga de quem está à frente ou quem está no poder, quem está ganhando a corrida. Quando você passa à frente, a única preocupação sua é impedir que o outro passe. Aí o outro passa e a única preocupação dele é impedir que o outro passe. E ninguém ganha. Porque pelo contrário, só anda, os dois lados estão sempre perdendo alguma coisa. Sempre perdendo, sabe? Eu não quero partir para o âmbito da política diretamente ligada com política, mas só um exemplo é tipo, quem está no poder vai passar todo o mandato preocupado
com que o outro não volte ao poder, mas o país fica parado, esperando isso. Aí, se o outro toma o poder, vai passar o mandato todo esperando, comprometido com que o outro não volte. E nisso, o país nunca vai se desenvolver. Jamais. Mas vamos voltar para o entretenimento. Não, essa contextualização que eu fiz foi justamente para depois chegar à questão. Essa discussão que a gente está tendo, essa preocupação e análise, né, como você falou, dos contextos. Será que as empresas, quando sentam na mesa para fazer um filme desse, eles têm esse tipo de discussão? Ou eles só pensam assim, pô, velho, essa galera aí tá crescendo e é uma galera que tá começando a ser parte da renda social que a gente não pegava antes, porque a gente só se preocupava com os outros ali. Uma parte, às vezes, se tornando até majoritária, porque essa galera tem, além de eles em si, tem os apoiadores. Então, assim, existe uma quantidade gigantesca de pessoas interessadas, existem aquelas pessoas que não ligam para nada e que vão também consumir qualquer coisa, e existe aqueles que apoiam a causa. Então, no final, vai virando uma fatia gigante. E aí vem a questão, será que existe essa reunião para decidir assim, vamos fazer? Você acha que é os dois? Só isso com certeza não é. Mas você acha que pelo menos tem os dois? Ou é só o dinheiro que eles estão interessados? Cara, eu acho que existem dois grupos, mas vamos ser bem direto. A Disney em si, eu acho que é só o dinheiro. Pela qualidade de tudo que ela vem lançando. E que atualmente já está começando a falhar, porque os últimos lançamentos dela são só flops. Entendeu? É claro que tem alguns clássicos, mas aí a gente vai também falar dos games. Os clássicos porque são remakes. Entende? Porque já eram clássicos antes, né? Isso. E aí, ainda assim, ela vai estar só preocupada com pautas, mas essas pautas servem para esconder a falta de criatividade que elas têm. Tipo assim, vamos lançar de novo a Branca de Neve. Flopou. Eu nem assisti. Então eu não vou falar nem mal nem bem do filme. Flopou antes de estrear. Mas aí qual foi assim? Branca de Neve, de novo, é um clássico. Todo mundo, até quem nunca viu a Disney, sabe qual é a história. Mas é porque dessa vez temos uma novidade. Ou seja, a mesma história, mas botou uma latina para ser a Branca de Neve. Mas aí diz que já tá assim, não faz muito sentido, né? A colocação da latina, e não foi o suficiente para incrementar o filme, para ele ser um filme novo, um filme bom. Porque o Rei Leão, pelo menos, não tem como colocar nenhuma dessas pautas. Porque de qualquer forma não é live action, Rei Leão. Isso, é mais uma animação, só que é mais uma animação realista, mas ainda assim demonstra o que eu quero dizer, assim, a falta da criatividade. Então, assim, o Rei Leão é um clássico, tem ali o remake de uma coisa que já foi batida, né? E eles vêm com muitos filmes onde a pauta é só a única coisa que o filme tem para mostrar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Branca de Neve é um exemplo disso. A Pequena Sereia tem essa representatividade bacana, mas assim, ninguém fala nada a não ser dessa representatividade no filme. O filme não tem nada que diga assim, não, porque agora, e isso também na história foi muito, não. É a mesma coisa com a representatividade. E como a maioria das crianças tem acesso a esses desenhos em videolocadora e no streaming, porque a Disney não tirou o streaming do streaming a Pequena Sereia. Videolocadora, você vê como o cara é velho, né? Não, que criança hoje em dia vai para videolocadora? Mas você aloca o vídeo em casa, cara. Me dá essa caneta. Telecine aqui, é uma locadora digital, pô. Você pode alugar o filme digitalmente em casa. Você sabia que até hoje aluga filme, né? Às vezes eu vejo obrigado, eu vejo no YouTube. Isso, então assim... Aluga esse filme. Videolocadora é um nome bem bizarro, porque é muito antigo, mas eu quero dizer assim, você pode ter muito mais fácil acesso. Então assim, a mãe já botou, em algum momento, fique quieta aí, botou a Pequena Sereia. Fique quieta aí, botou o Rei Leão antes de lançar esse Rei Leão novo. Entendeu? Então assim, não é novidade. Não é novidade e tem caído nas críticas negativas à Disney com relação a não lançar novidade, cara. Entendeu? E aí tem coisas assim que são claramente muito bizarras. Por exemplo, vamos falar uma coisa assim, grande e que foi uma decepção total, apesar de ter sido um sucesso de bilheteria. Porque uma coisa é você, na empolgação, no hype, que é só o que eles contam hoje em dia, e ir assistir o filme. E sair de lá puto, mas já pagou
É. E já todo mundo já foi. Todo A mundo vai. bilheteria já O contou ali. já contou. Por exemplo, Star Wars. A trilogia última que teve, que é a sequência, a sequel, né? A trilogia sequel, ela é um lixo. Essa é a minha opinião, mas assim, eu vou dar com muita convicção, porque é a opinião de muita gente. Eu acho que eu só assisti o primeiro desses. Eu acho que é o Despertar da Força, o Último Jedi e a Ascensão Skywalker. Cara, aquele filme, ele mostra claramente ali uma situação de que não tem uma história para ser contada. E vamos Por isso que eu nem continuei assistindo. Ele é um exemplo claro disso. Vamos usar a pauta. Sim. E a pauta é muito clara, sabe? É uma protagonista mulher e um protagonista negro, parceiros em uma aventura, fazendo o quê? Tudo que já foi feito nos outros filmes. No primeiro filme é uma réplica do Uma Nova Esperança. É exatamente igual em acontecimento por acontecimento. Eles se encontram, a menina mora no deserto, tem um robô que tem uma informação, essa menina tem que levar para alguém essa informação do robô. E aí ela acha um cara que é o mesmo cara, que é a pior parte, que é Han Solo, que vai levar ela para o lugar onde ela precisa. Sim. Só que esse Han Solo faz dois papéis, o papel de Obi-Wan, que é tipo um mentor dela, que o outro fez, né? E ela vai pelo universo fazendo as mesmas aventuras para no final destruir o que era uma estação espacial chamada Estrela da Morte, agora é um planeta da morte, que faz a mesma coisa. Qual a função dele? É um planeta que dispara raios e destrói outros planetas. Ou seja, exatamente igual. No final, sabe o que acontece? Roteiro vem um cara com uma nave e joga uma bomba em uma fraqueza específica, que é um lugar que entra a bomba e explode. Já vimos isso em algum lugar. Cara, agora, um detalhe importante é que tem o Luke lá e ela, a Rey, né? Sim. Até agora. Qual é a diferença dela pro Luke? A diferença dela pro Luke é uma diferença que é bem estranha. E que é nessa hora que eu digo, isso fala contra o movimento. Não fala a favor do movimento. Sim. Sabe? Eu talvez não esteja nem em meu lugar de fala para falar pelo movimento feminista. Não tô. Mas é a minha análise de fora. Entendeu? Na minha análise de fora, eu vejo o seguinte, ó. A Leia, por exemplo, era um personagem clássico. E ela não tem como negar. Ela é um personagem feminista. Extremamente. Ela não é submissa a nenhum dos homens do filme. Ela é independente completamente. Ela é capaz de fazer qualquer coisa, de pilotar uma nave, de entrar numa luta de tiro, disparo, realizar planos incríveis, estrategista. Ela é líder, né? É uma líder. Mas ela conquistou isso no decorrer dos filmes, na história de vida dela. Rey, ela é uma catadora de lixo, que no primeiro contato dela com a força, ela já supera um cara que treinou a vida inteira. Quando ela disputa poder de controle da mente com um cara que é neto de Darth Vader e que treinou desde criança, treinado pelo último Jedi que tinha, Luke Skywalker, ela ganha. Ele começa a manipular a mente dele e automaticamente, na mesma hora, ela simplesmente manipula a mente dele de volta e ele fica sem entender. A primeira vez que ela toca num sabre de luz, ela ganha a luta para esse cara. Esse cara que no início do filme para um raio, coisa que você não vê em nenhum filme Star Wars. Já mostra que o nível de poder dele altíssimo. Sim. Entendeu? E de repente esse cara, ela vai ganhando tudo em todos os filmes. Em todos os filmes ela vai se tornando mais overpower, mais overpower, mais overpower. Cara, porque tem que mostrar uma representação, mas com preguiça de justificar aquela capacidade dela. Esse papo de crítica à cultura woke, que essa cultura, né, de preservar e protagonizar minorias, eu sou contra. Eu acho isso uma bobagem. Mas esse filme, ele me deixa irritado, porque não faz sentido na história. É contra essa crítica à cultura woke. Eu acho que nomenclaturar essa cultura como cultura woke, isso é cultura woke, que agora tem uma galera que faz, né, levando essa bandeira anti-cultura woke. Eu acho isso uma babaquice. Sabe? Né? Vamos botar no balaio pessoas como o Trump. Mas esse filme, ele me deixa irritado. Você concorda com o Trump em qualquer coisa que seja? Né? Você é menos do que a sujeira debaixo do fogão. Exato. Continua. E aí, só um desabafo rápido. E aí o que acontece? Velho, o que ocorre nesse filme é fazer a pessoa que minimamente está interessada numa boa história ficar irritada, cara. Porque não faz nada, faz sentido, sabe? Ela é protagonista
sem merecimento histórico. E aí que tá o perigo de eu falar assim, se fosse uma personagem feminina tão foda, mas tão foda que não interessa o quanto você seja machista, você não vai conseguir negar que aquela personagem é do caralho e o filme é muito bom. Mas sabe? foda na construção Isso, dela. não em tudo. Né? Só que aí, quando você pega e bota uma personagem feminina lá, porque tem que botar, tem que cumprir a cota, e é uma porcaria, o cara que é machista assistir isso aí, ele não vai nem botar a culpa no roteiro. Ele vai botar aí, vai ficar botando mulher pra ser protagonista, por isso que o filme é uma porcaria. Exatamente. Saca? Porque E é ele vai nessa sempre hora que distorcer pra encaixar às o vezes o cara não preconceito tá dele lá. ligado em roteiro. Às vezes É, não tá ligado em narrativa, em nada disso, exatamente. entendeu? Então, assim, ele vai dizer assim, é porque essa mulher aí, ó, Luke, ele teve que treinar com um, depois foi no pântano treinar com o outro, era ruim no treino, tinha que se alinhar, mostra o quão difícil é ser aquilo, pra Sim. poder, quando ele conseguir, seja lá qual for o personagem, você diz assim, porra, ele botou pra alinhar, por quê? Porque ele se esforçou muito, sabe? Não, e o detalhe é que Luke, lembrando, ele nem consegue nada, né? O máximo que ele consegue é perder a mão. Ele foge do treino com Yoda lá para poder ir assim mesmo, porque os meus amigos estão em perigo. E não resolve nada. Quem resolve tudo no final é Darth Vader. Total. Se dependesse de Luke, tudo tá perdido. Exatamente. Ali. E não outra coisa, não faz sentido. Porque, por exemplo, tipo, no primeiro filme ela ganha para aquele Kylo Ren rápido. Pegou um sabre de luz aqui. Pra que serve isso? Deve ser pra isso aqui, ó. Primeira vez que ela ganha pega e dá uma lapiada na cara do cara. É. Só que no último filme, ela leva meia hora lutando com ele e fica empatado. Sabe? Não foi faz, a força, pô, a força. Não faz nenhum sentido. Ela consegue fazer coisas assim que você não vê em nenhum outro filme. Ela para uma nave com a força, sabe? Coisas assim que você vê que é um apelo roteirístico para fortalecer. E todo detalhe importante. Sabe o que é que eu valorizo assim? Um roteiro. Vamos fazer um roteiro que é um prequel de algo clássico. Então, eu acho que uma regra importante é você não precisar, para valorizar o seu roteiro, destruir o que já está construído. Tipo assim, é o básico. Vamos preservar aqueles personagens e eu vou criar um personagem tão bom quanto. Sim. A prova que é falta de criatividade é que no filme, com exceção de Leia, que por um motivo específico ela morre do nada, eu sei qual é o motivo. A personagem morreu, a atriz morreu de verdade. A atriz morreu de verdade. Mas assim, não indício, desde o primeiro filme, não tinha nenhum indício que ela estava doente. E do nada ela pega uma doença de 3 minutos, né? Uma doença terminal de 3 minutos. Ela fica doente no filme, sente um negócio assim, cai e morre. Podiam ter dado uma explicação mais porque assim, não é possível que com aquela tecnologia as pessoas não detectem um problema de coração, né? O cara consegue fazer um buraco no hiperespaço, consegue controlar as coisas com a força, sentir a presença de outro do outro lado da galáxia. Mas e o cara não sabe cirurgia no coração não. Né? Aí o cara perde difícil. a mão e no mesmo dia ele tá com a mão perfeita, até com digitais. Então, não é difícil, né? Mas aí pronto. É porque com o coração é mais complicado. Com exceção de Leia e do ex-Stormtrooper, né, que não é mais Stormtrooper, é uma outra coisa que você não sabe o que é, um novo império que chama Segunda Ordem, uma porcaria lá. Todos os outros personagens clássicos são idiotas. E o filme tem umas coisas assim. Luke é um completamente irresponsável. O cara que salvou o universo, por que foi irresponsável? Porque tudo não sucumbiu, porque na hora maior de tentação, que foi matar Darth Vader, ele disse, não, você vai me matar aqui, eu não vou matar ele, porque senão eu vou virar o Sith que você quer que eu vire e vou ficar do seu lado. Então, o cara salvou a galáxia, só que agora ele é um responsável. Ele não me procure. Eu criei toda essa situação, porque toda a situação do filme é criada por Luke, e eles assim, eu não quero. Então, assim, é destruir os personagens anteriores. Luke é um idiota, tá vendo agora que Luke é um idiota? E pra quê? Pra no final, quem se sobressai? A personagem que não tem nenhuma construção. Essa é a forma mais preguiçosa e ridícula de você criar um roteiro querendo favorecer um personagem, né? Você não consegue criar um personagem que seja muito capaz e muito bom, apesar das circunstâncias muito difíceis. Então, o que você faz? Enfraquece todo o resto, saca? Inclusive, eu acabei de me lembrar de uma coisa aqui agora. Dentro desse lance de representatividade, falando no caso das mulheres, né? Eu adoro personagem feminina, isso
É. Não tem nem como negar. Todos os meus quadrinhos, os protagonistas são mulheres. Só que, cara, é um trabalho desgraçado que você tem para colocar uma mulher num mundo desgraçado como é o nosso e você conseguir ainda colocá-la tão capaz para no final da história você dizer, rapaz, essa personagem é muito foda. Saca? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Dá trabalho, você precisa construir muito bem o personagem para fazer algo convincente. E quebrar um monte de paradigmas e estereótipos que as pessoas têm na cabeça. Exatamente. Porque você tem que convencer a pessoa que tem o preconceito de que aquele preconceito foi quebrado. Isso. Só que aí o que é que acontece? Qual é o mais fácil de se fazer, que é o que muita gente faz? E acontece isso em quase todo filme. De que quer se colocar uma personagem feminina que é muito retada, uma executiva muito bem sucedida, uma mulher que é líder de alguma coisa. Todos os homens em volta dessa mulher são uns completos babacas. Já vi isso acontecendo várias vezes. Não é assim, pô, todos esses caras aí são muito fodas também, são muito bons, só que essa mulher é tão foda que se sobressai no meio desses caras. Não é fácil de fazer isso, é muito difícil fazer isso. Então, qual é a solução fácil? Abaixa o nível mental de todos esses caras que estão em volta, tudo uns babaca, que o pessoal tá dando piadinha, tudo é leso, um leso aqui, né? E aí você pega uma mulher normal nesse ambiente, pronto, ela já se sobressai. Só que todos esses caras aí, eles trabalham numa agência internacional ultra secreta de espiões super treinados. Que não faz nenhum Aí você sentido assim, eles terem como é que esses caras conseguiram esse emprego, né? Fechado, nepotismo, provavelmente. São todos filhos do dono da empresa. Então, esse é o que faz as pessoas ficarem com raivas da personagem. Porque assim, pô, essa personagem aí, os caras. É aquele lance que eu falo, pô, é importante a técnica cavalo de Troia. Você tem que, toda vez que você for construir uma coisa para alfinetar o outro lado, para tentar modificar o outro lado, você tem que pensar no outro lado, pô. Porque você chegar num filme, o mundo é machista, o mundo é ainda dominado por homens, certo? Estamos tentando equilibrar isso ao longo de muitas décadas. Não equilibrou ainda, isso é um fato. O mundo ainda é machista pra caralho. E aí você faz um filme que a ideia é levar a causa feminista. E nesse filme a representação de todos os homens que estão lá são uns completos otários. As outras mulheres vão assistir isso e vão achar o máximo. Só que o machista, que é quem você tem que mudar para que o mundo mude, vai ficar com mais raiva ainda, mais machista ainda, pô. Não. Tá entendendo como é um tiro no próprio pé? Não, isso endossa exatamente o que eu tô falando. Por exemplo, esse Star Wars aí que eu tava falando. Sim. Agora, né, Kathleen Kennedy é a ex que eu acho que foi demitida recentemente. E isso é uma prova de que a Disney não se preocupa com nada. A ex-diretora da Lucasfilm, ela é, digamos assim, militante, certo? Sim. Então ela tá sempre focada em trazer essas pautas à tona. Só que o problema é isso, ela não tem esse pensamento do cavalo de Troia. Ela quer ir de encontro. Então, assim, ela fica em constante embate com os fãs por causa dessas críticas, né? Mas assim, não, vai ser assim. Aí ela decidiu que essa trilogia, que é um fiasco que eu tô falando, que todo mundo odiou, vai ter uma continuação. Vai ter e fim. Aí todo mundo, não, ninguém quer, não, ninguém mais quer saber dessa personagem. Não, vai ser e vai ter uma diretora, eu não sei de que origem, mas eu acho que ela não é americana. E a diretora se meio colocou numa um auditório, né, para falar a respeito. Aí a primeira frase da diretora foi: eu adoro fazer o homem se sentir desconfortável. Aí todo mundo aplaudiu, aplaudiu. Só que a plateia era só de mulheres. Pois é. Aí você diz assim, pô, beleza, mas será que o público de Star Wars é só de mulheres? E é só de mulher... Duvido muito que seja equilibrado, não vou dizer nem a maioria. Eu tenho certeza que não. Não deve ser nem equilibrado. Quando eu vi isso, eu vi numa matéria, um repórter falando assim, você tá falando isso para um público, como é que você pretende encher as salas de cinema se é um público majoritariamente homens acima de 40 anos, sabe? De uma outra geração, pior ainda. Então assim, cara, não é mais fácil. Burra, né? Não, você... nem que fosse realmente, nem que essa seja a intenção dela, já é uma burrice ela falar isso, para dar uma...
olha, eu tô nem aí. Pá, ó, que eu Se chego você aqui e traduzir digo assim, ó, não venham assistir meu filme. É isso que ela tá dizendo em sublinhas, né? Em é, subtexto. isso, Não venham. Se você não quer se sentir desconfortável, total. não venha. É um Eu filme de Star acho, Wars de arte. é, Vai passar só na Sala eu Walter da acho Silveira que e o, tudo mais. o caminho é incomodar mesmo. Só que a questão é você incomodar da forma Sem certa. o cara perceber, cara. Exatamente. É você tá lendo o negócio, você tá se sentindo tão incomodado com aquilo, tão incomodado com aquela situação, e quando você parar para refletir, você perceber que, caralho, eu sou isso que tá me incomodando. Isso é o que é interessante, saca? E não simplesmente você estereotipar ao nível mais exagerado possível o homem babaca para o cara chegar e dizer assim, pô, vou levantar aqui e vou embora no meio desse É. filme. Não Pra que faz eu vou ficar sentido. assistindo Não é isso aí? assim que funciona. É. Cara, eu acho que qualquer reparação histórica que você possa fazer, se você partir do princípio que você tem que fazer tudo que foi feito com você a outra pessoa, você vai criar uma briga eterna. É aquela coisa da corrida que eu tô falando, Sim. entendeu? É como se, assim, os escravizados agora voltassem e escravizassem todos os escravizadores durante não sei quantos, 3 séculos, e aí depois a gente vê ia gerar quando esses saíssem, não, agora eu quero me vingar, e aí sempre vai ser para sempre, sabe? Então, a gente tem que perceber assim, É um eu quero assunto que é fazer. delicado porque, assim, a política, a teoria, quando eu digo a política, é a teoria. É toda no caminho certo de equalizar as coisas. Toda assim, na medida do possível, né? É, Tem cada dia que se criado umas mas leis para deixar nesse caminho certo. Mas basicamente, né? É tem ido no basicamente. caminho certo, é. Só que não dá para você simplesmente se ater à teoria política quando se trata de gente com sentimento, Seres com humanos. ódio, com sofrimento ali diário, saca? É Então, na verdade. verdade, o que a pessoa oprimida quer é que o outro lado morra, saca? Não dá para fazer isso. Não dá para você simplesmente sair pela rua genocidando É, pessoas, saca? O único caminho que existe para uma possível solução é a política, pô. É seguir aquilo ali até ir até chegar no lugar que equilibrou, é. saca? Só que as pessoas querem tem o escudo da política, a carteirada da política, só que totalmente revestida de ódio, de ressentimento, saca? De coisa, não sei o quê. Aí a política deixa de valer aquela velha história de você perde a razão, saca? Você tá com a razão toda ali na lei. Você tá com a razão toda ali, você tem direito agora de fazer um filme do Pantera Negra, por exemplo. Cara, é um filme, primeiro filme grandioso, assim, deveria ter, Super-herói, de né? super-herói, que é basicamente 100% negro, pô. Tá Só que aí. assim, você chegar nessa sem ir pelo caminho político, saca? Simplesmente dizer, que agora é assim, que se dane os brancos, não é pra branco assistir esse filme, não, saca? Aí você, porra, você tá querendo chegar aonde? Você quer guerra, você quer equilíbrio, você quer o Você quê? quer uma continuação, pelo menos, desse filme? Porque precisa muita gente assistir para ter lucro, É, entendeu? Então, é esse equilíbrio que a gente está aqui tentando analisar, até onde é só capitalismo, até onde é arte também. é. Porque, por exemplo, aí, gente, uma coisa que a gente tem lugar de Eu fala. vou dar logo minha opinião. Sim, agora, deixa para o final do vídeo. A conclusão, A né? conclusão. Então, vamos concluir na conclusão. Mas na Só execução, que na execução, ele é padrão Marvel de entretenimento para crianças. é o que vende. É, É no final, volta pro dinheiro sempre. é como o pessoal fala, aquele Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, ele fala, é filme de produtor. É filme que, apesar de ter uma mente por trás, de um diretor bacana, Sim. tem outra mente mais atrás ainda, Que é quem que é manda. quem manda de verdade,